Então, para quem não me conhece, eu sou o Maico e eu ajudo os corretores de imóveis a conseguir fazer uma venda segura e a garantir o recebimento da comissão. Quando eu falo isso, até soa como algo que seja difícil de alcançar, difícil de conseguir. Mas eu estou aqui justamente para mostrar para vocês que isso é sim plenamente possível, que não tem nada de impossível nisso, do corretor conseguir fazer uma venda segura e conseguir receber de fato a comissão daquele negócio que ele fez, tá? Então vamos lá, começando e indo direto ao assunto sem mais enrolação, tá? Primeiro, o que é então esse atalho, né? É o direito imobiliário. O direito imobiliário ele é um atalho poderoso, tá? Porque assim, o corretor de imóveis, ele é um daqueles profissionais que ele tem que saber, além da própria área dele, ele tem que saber um pouco de outras áreas também, de outras profissões. Por exemplo, ele tem que ser um pouquinho arquiteto, ele tem que ser um pouco engenheiro civil, ele tem que entender também de direito. Enfim, o corretor ele tem que saber coisas que vão além da própria profissão dele, né? E o direito imobiliário é uma dessas. Tá? O corretor ele não precisa ser um expert no assunto, em direito imobiliário, ele não precisa saber exatamente tudo, manjar de direito imobiliário, fazer tudo sozinho, não. Mas ele tem que ter uma boa base, porque o corretor de imóveis ele precisa do direito imobiliário no dia a dia dele, tá? Isso é inerente à profissão dele. Seja para tirar uma certidão, um documento, saber qual a documentação tirar na hora daquela negociação. Enfim, o direito imobiliário ele está presente no dia a dia do corretor de imóveis, tá? Então, assim, o corretor ele precisa saber de direito imobiliário para conseguir transformar isso num atalho potente e usar isso a favor dele, né? Porque o que eu vejo hoje muita gente fazendo a venda de qualquer forma, não tirando a documentação de forma correta, ou às vezes não sabendo analisar a documentação da forma como tem que ser feita, e essa venda acaba sendo mal feita, o corretor é responsabilizado lá na frente, ou às vezes o corretor até consegue fazer a venda, mas não recebe a comissão, justamente porque ele não se prepara para isso, né? Então o corretor tem que ter esse preparo. E o que vai te dar essa segurança é justamente a parte do direito imobiliário. E por isso que ela é tão importante e o corretor precisa sim se aprofundar e saber um pouco mais disso, tá? Então hoje eu vou falar aqui para vocês o porquê que esse atalho, saber sobre direito imobiliário é um atalho muito importante para o corretor de imóveis conseguir atingir esse objetivo, de fazer uma venda segura e ainda conseguir garantir o recebimento da comissão dele, tá? Então vamos lá, tem muita gente que acha, muito corretor que acha que saber de direito imobiliário é saber fazer lá o contrato de corretagem dele, é saber tirar um documento ou outro daquela negociação. E não é só isso, tá, gente? O pessoal que pensa dessa forma, as pessoas, os corretores que pensam dessa forma, eles acabam se equivocando. Por quê? Fazer só um contrato de corretagem, ele é um dos documentos que o corretor realmente precisa saber, precisa ter no dia a dia. Mas não é só isso, né? O direito imobiliário, quando se trata do corretor, ele vai muito além, né? Tem uma série de documentos, enfim, uma série de informações que o corretor precisa saber para que de fato ele consiga fazer essa venda de forma segura. Por exemplo, se o corretor de imóveis às vezes deixa de analisar uma certidão que era necessária, lá no futuro esse cliente que comprou o imóvel, ele pode acabar perdendo ele, né? E de quem que vai ser a responsabilidade? É sempre do corretor de imóveis, porque uma das atividades do corretor é essa, de analisar os riscos daquela negociação, tá? Então, saber de direito imobiliário vai muito além de fazer um contrato, só um contratinho de compra e venda, ou saber um documento ou outro da negociação, tá? Então vamos lá, começando direto no assunto, por que o direito imobiliário é um atalho, tá? Então eu separei aqui 4 coisas que eu vou mostrar para vocês, que vocês vão conseguir enxergar de fato o porquê que o direito imobiliário é sim uma forma de um atalho, né? Uma forma do corretor percorrer esse caminho de forma mais rápida e conseguir atingir esse resultado, né? De fazer uma venda de forma segura e garantir o recebimento da comissão. Primeiro, quando o teu cliente ele te procura para comprar um imóvel, ele quer se sentir seguro, né? Às vezes a pessoa junta dinheiro por uma vida toda para conseguir comprar um imóvel, enfim. Quando a gente fala de imóvel, nunca é de um valor baixo, né? É sempre de altos valores que a gente está falando. Então, quando o cliente procura o corretor para fazer um tipo de compra dessa, ele quer se sentir seguro, né? Ele tem que saber o que ele está comprando, ele tem que saber se o corretor entende ou não do assunto. Então é o seguinte,
Se a pessoa chegar até você, tu vai lá mostrar o imóvel, a pessoa vai começar a te fazer uma série de perguntas, às vezes perguntas ali pertinentes ao imóvel, onde que pega o sol da manhã, onde que pega o sol da tarde, aquela coisa mais corriqueira, né? Mas alguns clientes, até pelo fato de hoje a informação ser muito de fácil acesso, as pessoas, quando elas vão visitar o imóvel com o corretor, elas já vão preparadas, né? O que eu preciso perguntar, que tipo de documentação que eu preciso saber. Então a pessoa já vai preparada para isso e acaba perguntando, fazendo questionamentos para o corretor de imóveis. Se tu não souber responder essa pessoa, se tu começar a gaguejar, sentir nervoso e não saber responder, é bem provável que essa pessoa não vá não acabar comprando contigo, tá? Ela vai escolher um outro profissional, outro corretor para mostrar um outro imóvel, porque ela quer sentir segurança nisso, tá? É a mesma coisa, vamos supor que tu leva o teu carro aí para consertar, tu chega lá no mecânico, ele abre o capô do carro, começa a olhar e tu vai começar a fazer pergunta para ele, tá, mas o que tu acha? Será que é isso? Será que é aquilo? E o mecânico vai começar a dizer, não, eu não sei se é isso, não sei se é aquilo, ou vai começar a enrolar nas respostas. Será que tu deixaria o teu carro para essa pessoa consertar ou tu acabaria procurando um outro profissional? Provavelmente ia buscar um outro profissional, né? Então o primeiro passo, o primeiro motivo, porque é um atalho, saber de direito imobiliário é justamente isso, tá? Para que a pessoa se sinta segura na hora de fazer aquela compra. Segundo, para fazer a comissão, para te receber a tua comissão, tu tem que fazer a venda de forma segura, tá? Uma coisa está estritamente ligada à outra, as duas coisas andam juntos, tá? Receber comissão e fazer a venda segura, e mais para frente até a gente vai falar um pouquinho disso, tu vai ver que as duas coisas elas estão ligadas, tá? Receber comissão e fazer a venda segura, são duas coisas que andam juntas. E para que tu consiga fazer essa venda de forma segura, primeiro, tu vai ter que saber quais as certidões que tu precisa tirar naquela negociação, porque muda, né? Se a pessoa que está vendendo ela é casada, se ela é solteira, se ela vive em união estável, se essa pessoa é proprietária de uma empresa, enfim, tudo isso vai fazer com que mude a documentação que tu precisa retirar, né? Então, assim, essa parte da documentação é importante, você precisa saber. Se tu não tiver esse conhecimento em direito imobiliário, muito provavelmente tu vai ficar perdido, né? Em qual documentação que eu preciso tirar. Enfim, tu precisa saber de direito imobiliário porque a documentação pode mudar e a venda também ela é feita por etapas. Então o que acontece? Quando a gente não conhece, a gente enxerga a venda como um todo, né? Só que quando tu passa a conhecer sobre direito imobiliário, tu vê ela de uma forma como se tu pudesse enxergar com uma lupa, né? Tu enxerga aquilo bem de perto e tu começa a ver que a venda de um imóvel, ela tem pequenas etapas. Desde o início, lá na assinatura do contrato de compra e venda, quando essa negociação vai avançando, a gente vai vendo que ela tem pequenas etapas e que em cada uma dessas etapas o corretor precisa fazer alguma coisa. Ou o corretor vai ter que tirar uma certidão, ou ele vai ter que fazer algo, algum documento que o cliente precisa assinar para que ele consiga garantir lá na frente a comissão. Enfim, ela traz essa clareza, né? Tu conhecendo sobre o direito imobiliário, ele te dá essa clareza do que eu preciso fazer naquele exato momento, né? Bom, cheguei nessa parte aqui da negociação, o que eu preciso fazer? Quando as pessoas não têm clareza no que estão fazendo, elas acabam dando volta, ficam perdidas e acabam não sabendo o que precisa fazer exatamente naquele momento, né? Então fica uma coisa confusa e o direito imobiliário para o corretor de imóveis tem essa função também, de trazer essa clareza na negociação, tá? De saber exatamente o que tu precisa fazer em cada passo daquela negociação. Terceiro ponto, depois de tu retirar todas as certidões, outra coisa que tu vai ter que fazer, porque de nada adianta, e eu vejo muito corretor fazendo isso, o corretor tira todas as certidões que precisa, às vezes de forma até correta, só que ele acaba deixando essa documentação de lado, ele não analisa elas. E um passo importante para te verificar os riscos, porque esse é um dever do corretor, analisar os riscos daquela negociação, para isso tu tem que saber exatamente o que é cada um dos documentos, o que aquele documento quer te passar, o que aquela informação está querendo te dizer. Porque é a partir daí, da análise dessa documentação, é que tu vai fazer a análise de todo o risco e tu vai informar para aquela pessoa, olha, aqui eu percebi que tem algo de errado, então tu tem que informar para o teu cliente que alguma coisa ali não está certa, né? Porque o que acontece? Se tu não souber fazer a análise dessa documentação, porque ela é obrigatória, antes mesmo de tu começar a ofertar, tu já tem que olhar toda essa documentação, é o correto a se fazer. Se tu, como corretor de imóveis, não conseguir fazer isso, o que tu vai ter que acabar fazendo? Vai ter que contratar um profissional
para conseguir fazer a análise dessa documentação e estar te passando quais são os riscos. Só que como a documentação, tu tem que analisar ela antes mesmo de tu começar a ofertar aquele imóvel, o que pode acontecer? Se tu não tem uma exclusividade de venda, se tu está aí concorrendo com outros corretores, tu vai pagar um profissional para fazer esse serviço, ele vai te cobrar e geralmente não é barato, e às vezes tu nem sabe se tu realmente vai vender aquele imóvel ou não, tá? Às vezes pode outro corretor vender na tua frente, ou às vezes tu até tem exclusividade, mas tu não sabe se realmente tu vai conseguir vender aquele imóvel, né? Então fazendo isso é uma forma também de tu economizar, só que não economizar fazendo da forma errada, né? Fazendo sim da forma certa, desde que tu aprenda e saiba analisar cada um desses documentos e saiba o que aquele documento está querendo te dizer. Porque, por exemplo, a matrícula de um imóvel, ele é realmente um documento complexo, né? Até para quem é advogado, às vezes pega uma matrícula, até tu conseguir entender o que aquele documento quer te passar de informação, tu demora bastante, né? Tu tem que ler, enfim, é prática. Mas tu começa a analisar as informações, às vezes, de uma matrícula de 5, 10 páginas e aquilo vai virando uma confusão e tem um monte de averbação dentro daquela matrícula, tem um monte de registro, enfim, tu já não entende mais nada. Então, se tu tiver o conhecimento necessário, tu vai conseguir distinguir o que aquele documento está querendo te dizer e tu vai conseguir, de fato, analisar o risco desse negócio, tá? Vamos lá, quarto. Tu vai conseguir saber exatamente quais são os documentos necessários para que tu consiga lá na frente, caso a pessoa venha não te pagar a tua comissão, tu vai conseguir saber exatamente qual é a lista de documentos que tu precisa para realmente garantir o recebimento da tua comissão. Porque o que acontece muitas vezes? Quando o cliente, o advogado vai, aliás, o corretor de imóveis vai procurar um advogado, conta o caso, olha, eu fiz assim, 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 não deu certo essa venda, o cliente não me pagou. Quando ele vai entrar com uma ação judicial, o que acontece? Ele não tem prova, né? Ele não consegue provar que realmente foi ele que vendeu. Porque, por isso que eu disse, quando tu passa a ter aquela clareza, quando tu entende de direito imobiliário e tu passa a ter a clareza, uma visão mais ampla do que é o negócio, tu consegue enxergar, né, em cada etapa do negócio o que tu precisa fazer, parte de documentação, enfim, tudo que tu precisa fazer para conseguir fazer a venda segura e garantir de fato a tua comissão. Então, se tu não tens essa clareza, isso acaba se tornando muito mais difícil para ti. Então, a maioria dos corretores faz dessa forma. Eles entram com uma ação judicial pensando, não, eu realmente, nesse caso aqui, eu tenho direito de receber a minha comissão, vou entrar com uma ação judicial. Ele entra e acaba perdendo. Tá? Se tu colocar no Google, for procurar sobre comissão do corretor de imóveis, tu vai ver que a grande maioria não tem êxito porque o corretor não se prepara para isso. Ele não tem a documentação que é necessária para ele provar. Como eu sempre falo, não basta só o corretor fazer a venda, ele tem que no futuro conseguir provar a venda, né? E o que outros corretores acabam fazendo também? Eles tiram a parte de documentação do imóvel, mas eles deixam tudo lá na gaveta. Eles não fazem o arquivamento correto desses documentos. Enfim, eles tiram o documento por tirar, olham ali se está tudo certo, beleza, deixa o documento de canto, depois não sabe mais onde está. E tu lá na frente, se tu precisar provar, tu não vai ter esse documento, né? Então, o quarto passo é esse. O direito imobiliário traz essa clareza de saber exatamente quais são os documentos que tu precisa na hora de cobrar a tua comissão. Tu vai de fato conseguir provar, olha, foi eu que mostrei esse imóvel para esse cliente, foi eu que fiz a oferta, eu que apresentei, então a minha comissão é devida. Então vamos lá. O que o direito imobiliário então vai te trazer de benefício, tá? Primeiro, ele vai gerar autoridade, ou seja, tu, perante o teu cliente, quando tu for mostrar o teu imóvel, responder as perguntas dele relativas ao direito, a parte de direito daquele imóvel, tu vai criar ali uma autoridade, essa pessoa vai se sentir confiante em estar fazendo uma negociação contigo. Segundo, tu vai ter segurança, já que tu vai saber toda a parte de documentação, vai te trazer muita clareza, tá? Do que fazer, isso é essencial, tá? Do que fazer e, mais importante, quando fazer. Porque muitas vezes não basta só tu fazer, tu tem que saber o momento exato, o momento certo de tomar aquela ação dentro da negociação ali, dentro do negócio, você e com o seu cliente, certo? Ele vai te dar também as ferramentas que tu precisa para vender de forma segura e, por fim, ele vai fazer com que tu não perca dinheiro, porque tu pode, né, se tu fizer uma venda mal sucedida, tu pode ser responsabilizado por isso e ter que pagar o cliente lá na frente por essa venda mal feita. E ainda vai garantir que tu tenha a documentação necessária para que tu consiga de fato garantir o recebimento da tua comissão, tá?
Então esses são os 4 pontos, os 4 porquês que o direito imobiliário realmente é uma ferramenta, é um atalho muito forte para que tu consiga atingir esse objetivo, tá? Só tem que saber utilizar ele da forma correta para que ele realmente se torne uma ferramenta a seu favor, que tu consiga de fato fazer isso no teu dia a dia, aplicar isso no teu dia a dia, seja parte de documentação, seja na parte de atendimento, enfim, para que tu consiga de fato usar isso como um atalho para que lá na frente tu consiga receber a tua comissão, fazer uma venda segura e saber que tu não vai ser responsabilizado no futuro por alguma eventual certidão que tu não retirou, que tu não analisou da forma correta, tá? Então assim, vou mostrar aqui para vocês um caso onde a pessoa ela não conseguiu receber a comissão, o corretor não conseguiu por um erro, por ele não saber de direito imobiliário, tá? A gente pode até considerar como um erro bobo. Vou mostrar aqui para vocês, vou colocar aqui na tela, compartilhar com vocês. E esse é um caso, vou até ler aqui só a parte principal para não ficar muito extenso, mas vou ler o principal aqui para que vocês consigam entender o que aconteceu nesse caso, tá? Foi uma recusa de financiamento. A função do corretor de imóveis não se resume a aproximar comprador e vendedor, inteirar-se de todas as circunstâncias do negócio antes de oferecê-lo, informando o cliente de riscos e demais circunstâncias que possam comprometer o negócio. No caso, houve defeito na prestação do serviço por parte do corretor. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui embaixo. A devolução de todas as quantias, inclusive a referente à comissão de corretagem, a título de indenização por danos morais. Ou seja, só aqui, o que aconteceu com esse corretor? Ele teve que devolver o valor da comissão que ele recebeu, então aqui foi devolvido, ele teve que devolver integralmente, né, e atualizado, que vai dar mais ainda do que ele recebeu. Ele foi condenado ainda em danos morais, ou seja, ele teve que pagar R$3.000 de danos morais para aquele cliente, tá? E ele ainda foi condenado ao pagamento das custas do processo e mais os honorários do advogado da outra parte. Então, tu olha no que isso tudo impacta, né? Se ele tivesse o simples conhecimento ali nessa parte de direito, ele conseguiria, de fato, fazer a aproximação e acompanhar o cliente, porque nesse caso aí teve a recusa do financiamento, né? O financiamento acabou. Teve a recusa ali, então, por parte da instituição financeira. O corretor de imóveis, ele entrou com essa ação para conseguir cobrar a comissão dele, só que o entendimento foi, o corretor nesse caso, ele só aproximou as partes e ele acabou não evoluindo no negócio, né? Ele acabou deixando, foi mais ou menos assim, ele aproximou os dois, agora vocês se resolvem aí e eu vou sair fora. Quando o negócio se resolver, eu venho para buscar minha comissão. E não é bem assim que acontece. Então é um erro bobo, né? O corretor sabe que ele tem que fazer algumas coisas, mas geralmente por descuido ou por não ter conhecimento, acaba cometendo esse tipo de erro, tá? Então o que alguns corretores vêm me falar quando eu digo que tem que saber sobre direito imobiliário? Primeiro, é muito difícil de aprender. Não é difícil de aprender, tá? Se tu quiser saber o essencial da tua profissão para te utilizar como corretor de imóveis, isso não vai ser difícil de tu aprender, tá? Tu consegue até de uma forma fácil, porque hoje a gente tem muita informação. Isso só vai se tornar algo muito difícil para ti se realmente tu quiser se aprofundar no assunto e saber exatamente tudo sobre direito imobiliário. Aí tu vai levar um bom tempo para conseguir aprender e provavelmente não vai conseguir aprender de uma forma rápida, tá? Que é o caso aqui para te conseguir já utilizar de forma imediata. Então assim, não é difícil, só que muitas pessoas vêm com essa dizendo, não é muito difícil, para mim não dá. Não é difícil, tá? Se tu se dedicar e conseguir saber os meios certos aí de estar estudando, até vou comentar isso daqui a pouco também, porque alguns corretores quando começam a aprender sobre direito imobiliário vão pelo caminho errado, né? Ou não pelo caminho errado, mas por um caminho mais difícil, tá? Então já vou falar sobre isso aqui, mas não é difícil aprender sobre isso, tá? Depois, quem tem que saber essas coisas é um advogado e não eu. Mas como eu falei lá no início, né? Então cada negociação que tu for fazer, tu vai contratar um advogado para fazer isso para ti, para fazer a análise da documentação, aí tu tem que estar ganhando muito bem já para conseguir chegar a um nível desse de contratar um advogado a cada negociação. Até porque, como eu falei lá atrás, às vezes tu pega o imóvel para vender, mas não quer dizer que de fato tu vai conseguir vender aquele imóvel. E a análise da documentação, ela tem que ser feita antes disso, antes da venda, né? Então tu vai pagar um profissional para fazer a análise do documento. Isso com certeza não é viável, tá? Então assim, o corretor, ele precisa detectar o problema, tá? Ele não precisa saber de fato resolver
aquele problema ali, ele deixa daí com o advogado, tá? Mas ele tem que saber detectar aonde que está o problema e informar isso para o cliente. Vamos supor que tu tá com uma dor de cabeça muito forte e tu resolve procurar um médico, tá? Tu chega lá no médico, ele vai te atender, ele vai mandar tu bater um raio-x para ver da onde que tá vindo essa tua dor de cabeça. Tu vai lá, bate o raio-x, o médico olha novamente ali o teu exame e ele vai dizer, olha, essa tua dor de cabeça aqui, ela está sendo ocasionada por causa de um dente do siso que tu tens aqui, tu vai ter que extrair, enfim, para acabar com esse teu problema. Então, assim, ele vai ter que encaminhar essa pessoa, esse paciente, para um dentista, né? Para resolver de fato o problema dele. Mas tu percebe que esse médico conseguiu identificar o problema, aonde que estava o problema, qual que era a causa. Ele não conseguiu dar uma solução para o problema, porque não é a área dele de atuação, ele é médico e não dentista, mas ele conseguiu identificar o problema. E o corretor de imóveis é a mesma coisa, tá? Se tu vai fazer a análise da documentação de um imóvel, tu não vai precisar resolver aquele problema para o teu cliente. Mas, por exemplo, tu pegou a matrícula, está analisando e tu viu que tem um mandado de penhora nesse bem, né? Nesse imóvel que tu está vendendo. O que tu vai fazer? Tu vai chegar para o cliente, para o vendedor e vai dizer, olha, eu detectei um problema aqui, esse imóvel está com mandado de penhora, resolve aí, tá? Então tu não vai resolver. Por isso que eu digo que tu não precisa se aprofundar e ser um expert na área e gastar muito tempo estudando sobre isso. Não, tu tem que ir específico naquilo que tu vai usar no teu dia a dia. Não adianta tu querer se aprofundar num negócio que tu vai não acabar utilizando depois, tá? Isso só vai se tornar maçante para ti, difícil, e tu vai acabar desistindo no meio do caminho e não vai querer mais aprender, tá? Terceiro, não tenho tempo para aprender, tá? Isso muita gente me fala, mas eu não tenho tempo, eu trabalho sozinho. A grande maioria dos corretores que eu atendo, eles são autônomos, trabalham sozinhos e dão conta sim de tirar toda a documentação, de fazer a análise. É como eu falei lá no início, lembra da clareza? De tu ter clareza daquilo que tu está fazendo? Porque o que acontece? Quando tu vai fazer algo e tu não sabe exatamente por onde começar, o que tu tem que fazer, a gente fica igual barata tonta, né? Tu roda e tu não consegue sair do lugar, parece que não rendeu. Às vezes tu começa a fazer algo, quando tu vê, passa 1 hora, 2 horas e a gente percebe que, bom, parece que eu não fiz nada. E isso porque a gente não consegue ter clareza daquilo que a gente precisa fazer, né? Qual é o documento que eu tenho que analisar, o que eu tenho que fazer agora, qual é o próximo passo, né? Muitas vezes a gente precisa ter um passo a passo para a gente saber exatamente o que fazer agora. Então tu olha isso às vezes de longe e tu não consegue perceber isso, qual é o passo a passo, o que tu tem que fazer, qual é o próximo passo que tu tem que dar para conseguir avançar naquilo, né? Então quando tu tens esse conhecimento da parte do direito imobiliário, ele te traz essa clareza e tu consegue atingir esse objetivo de uma forma muito mais rápida. Então a falta de tempo ela não é desculpa, tá? Porque tu acaba economizando muito mais tempo se tu for fazer as coisas da forma correta do que se tu acabar fazendo todo atravessado, começando um documento que tem que pegar no início, tu pega lá no final, um documento lá do final, tu pega no início, ou seja, tu faz tudo de forma errada, fica batendo cabeça, não sai do lugar e daí sim que tu vai perder muito tempo, tá? Então investir em conhecimento nunca é perda de tempo, tá? Um erro dos corretores de imóveis que estão querendo aprender sobre direito imobiliário. Porque essa área do direito, como eu falei, direito imobiliário, ela é bem extensa, né? Tem muita coisa que tu tens que aprender, enfim, se tu for se aprofundar naquilo, tu vai levar um bom tempo. Só que eu já vi corretor cometendo o seguinte erro. A pessoa compra um livro ou vai assistir um vídeo na internet sobre o assunto, só que ela não olha para quem que aquele vídeo está sendo feito. Porque a grande maioria dos livros hoje que tu encontra de direito, eles são voltados para advogado, né? E não para corretor de imóveis. Então a linguagem muda, a forma de abordar aquele tema muda. Então tem muita coisa que muda de acordo para quem aquele livro está sendo escrito, né? Esses dias eu até cheguei no escritório de um corretor, eu cheguei na mesa dele e tinha um livro assim, bem grosso ali em cima da mesa dele. Eu perguntei, comprou então esse livro aí, tá te ajudando? Ele disse, olha, eu comprei já faz algum tempo, mas até agora para mim não resolveu nada. Porque quando eu preciso de alguma coisa, eu vou na página ali certa, eu olho lá no sumário o que eu preciso ver, vou na página, chego lá, eu não consigo saber o que é aquilo, porque eu não entendo. Por quê? Aquele livro que ele comprou é um livro voltado para advogado, então tem parte processual, tem um monte de coisa ali, linguagem muito técnica que não serve para ti. Então quando tu for começar a procurar alguma coisa para te de fato estar aprendendo sobre direito imobiliário, para te conseguir avançar no assunto, conseguir se aperfeiçoar nisso, busca alguma coisa que é voltado para ti, para o corretor de imóveis, né?
seja um livro, seja um vídeo, enfim, vê primeiro para quem que aquilo está sendo feito. Se é realmente para ti, como corretor de imóveis, ou se está sendo feito para advogado. Porque o que isso acaba causando? Ele te traz uma frustração, né? Quando tu começa a estudar algo e tu não consegue entender, enfim, as coisas são sempre assim, né? Quando a gente começa a fazer algo e no início a gente começa a penar, começa a não conseguir fazer da forma correta, a gente já desiste, deixa para lá e não aprende. Só que como isso é importante para o corretor, vocês têm que insistir, tá? Se pegou um livro e não gostou, tenta buscar um outro, tá? Porque dependendo do autor, usa um linguajar mais técnico, outro mais informal, enfim, busca aquilo que for melhor para ti, desde que tu não desista de fazer o conhecimento disso, dessa parte de direito imobiliário. Porque como eu te falei, ele vai te trazer essa clareza, ele vai te dar a certeza, vai te dar a segurança de tudo que tu precisa fazer em cada fase da negociação, tá? E isso é muito importante para o corretor. Ele tem que ter essa clareza, ele tem que ter esse entendimento. Eu já vi muito corretor, é aquilo que eu sempre falo também, né? Tem muito corretor que para construir o nome dele no mercado, às vezes leva muitos anos, demora bastante para conseguir, de fato, ter um nome consolidado no mercado, né? Mas às vezes ele faz uma venda, um erro, que vai fazer com que o nome dele seja jogado no lixo aí e a carreira dele também, tá? Então é importante tu ter o conhecimento nessa área para que tu consiga ter essa clareza, prestar um serviço de qualidade para os teus clientes que merecem isso também, que tem que ter esse atendimento diferenciado, tem que comprar com um corretor de imóveis que sente segurança daquilo que está fazendo no dia a dia. Então faz isso, começa a ver, a estudar a partir de hoje, a fazer o estudo, a se aperfeiçoar, a se aprofundar um pouquinho mais no assunto, porque eu tenho certeza que isso vai fazer diferença na tua vida, tá? Não só como profissional, tá? Mas na parte pessoal também. A gente se sente mais confiante, né? E quando tu tá mais confiante daquilo que tu tá fazendo, a coisa tende a fluir de uma forma muito melhor, tá? Então, para quem ficou comigo, eu vou disponibilizar lá no canal do Telegram. O documento é o seguinte. Ele tá, se eu não me engano, ele está num formato de imagem. É como se fosse algo para vocês utilizarem aí no dia a dia. É a primeira parte. Quando a gente fala de direito imobiliário, a gente já tem que pensar lá desde o início, né? Desde a formulação do contrato, enfim. Desde o início isso já tem que ser pensado, né? Para que as coisas não vão acontecendo. Porque se tu não faz algo desde o início, deixa passar o contrato de corretagem, não fiz o contrato. Chegou na próxima etapa, o cliente não quis assinar, deixa assim, e tu vai rolando. E quando tu vê, chegar lá na frente, tu vendeu o imóvel e tu vai ver no teu arquivo, tu não tem nada de documentação. Aí acontece aquilo que eu falei lá atrás, né? Tu vai tentar depois cobrar a tua comissão e tu não vai conseguir porque tu não vai ter prova. E infelizmente é o que acontece com grande parte dos corretores. Por não se preparar, acaba pecando, perdendo dinheiro, jogando tempo no lixo, né? Porque para te conseguir vender um imóvel demanda muito tempo, tu tem que trabalhar bastante. Muitas vezes, final de semana, atender um cliente no sábado, no domingo, tu deixa de estar com a tua família naquele momento para trabalhar, só que tu não se prepara lá na frente, né? Para o futuro. E se esse cliente não me pagar, o que eu vou fazer? Vou deixar para lá simplesmente? Eu particularmente não gosto de trabalhar de graça, né? Então, assim, eu creio que o corretor também não. Então, toda negociação que tu faz tem que ser com embasamento jurídico. E assim, o que acontece? Esse documento que eu vou compartilhar lá no canal do Telegram, se tu ainda não está participando, entra, tem o link aqui na bio do meu Instagram, do canal do Telegram, tá? Todas as aulas que eu for fazer durante esses 10 dias de live e que tiver algum material complementar, eu vou encaminhar lá. Então esse primeiro material que eu preparei, vocês vão utilizar logo no início da negociação. Quando tu for pegar os dados lá do teu cliente, tu faz algumas perguntas para ele, né? Seja para preencher o contrato, para preencher algum documento preliminar, tu faz algumas perguntas para ele. E uma é se ele é casado, qual o regime de bens que ele é casado. Então o material que eu preparei é o seguinte: o regime de bens e os impactos nos bens imóveis, tá? Quando tem um casamento. Então esse teu cliente, será que o cônjuge, a esposa ou o marido dele precisa assinar no contrato, no compromisso de compra e venda ou na escritura? Isso depende muito do regime de bens que é adotado, né? Alguns casos precisam, em outros casos não, e tem corretor que ainda causa confusão nisso. Então a gente fez a tabelinha lá, tu pode utilizar isso já logo no início da tua negociação, tu vai preenchendo ali, fazendo um X e tu vai ter aquilo que eu falei, a clareza do que tu precisa fazer lá na frente ou no que aquilo pode impactar lá na frente, tá? Segundo, será que essa pessoa é proprietária? Porque o que acontece? Muitas vezes o imóvel ele está só no nome da esposa ou do marido.
E dependendo do regime de bens, esse imóvel também vai ficar tanto para um quanto para outro, né? Ele também é proprietário desse bem. Então isso é importante, tá? Tu tens que saber analisar. E tem muito corretor que se perde nisso aqui, não pega a assinatura do cônjuge lá no final do processo, que seria, né, o compromisso, a assinatura do compromisso de compra e venda, e acaba tendo problema lá na frente com relação a isso, tá? Também com relação aos herdeiros. O que acontece? Se acontecer algo com esse cliente, né, com esse teu cliente, o que acontece? Será que aquela pessoa é herdeira? Será que ela não vai ser o cônjuge? Enfim, fica aquela confusão depois lá na frente e as pessoas começam a ligar para o corretor, a perguntar e o corretor fica perdido, tá? E também união estável. Como é que acontece na união estável? Tá, a pessoa tem união estável, mas e aí? Como é que é o regime de bens? É separação total? É comunhão parcial de bens? Como é que funciona nesses casos? Então lá vai ter a tabela para que vocês possam preencher já no começo e já saber exatamente o que tu precisa fazer, no que isso vai impactar. Então tu começa a perceber que desde o início da negociação, tu já tem que estar ligado, tá? E qualquer coisa, às vezes qualquer informação, por mais boba que pareça, ela pode influenciar lá na frente se essa tua venda vai ser bem sucedida ou não. E um desses casos é esse aqui. Muitas vezes passa batido. O corretor de imóveis liga, pede os dados da pessoa, preenche lá no contrato, só que ele não dá a devida atenção. Ah, mas o que isso aqui pode ocasionar? Simplesmente preenche no contrato e joga para frente, tá? Então tem que começar a reparar nisso. Então eu vou disponibilizar daqui a pouco, assim que eu terminar a live, eu vou disponibilizar esse documento lá no canal do Telegram, tá? E se vocês ficarem com alguma dúvida na hora de fazer a leitura do documento, não entendi isso, Marco, fiquei com dúvida aqui, fiquei com dúvida ali, manda no direct aqui do Instagram que eu vou entrar em contato e eu vou responder direto aí para vocês, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi só a nossa primeira live dessa série de 10 aí, então a gente tem mais 9 ainda pela frente até o dia 26 de junho, quando vai ser a última, que vai ser o aquecimento para o workshop que vai ser lá no dia 2 de julho, tá? Então é isso, espero que tenham gostado e até amanhã.